Para a terceira intervenção de hoje, chamamos a senhora professora Catherine Moury, do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, autora de inúmeras publicações sobre política europeia. Estimados senhor ministro, estimada senhora secretária de Estado, estimados senhores oradores, estimados senhoras e senhores do público. É um prazer para mim estar cá hoje para celebrar este aniversário. Quando recebi o convite, diverti-me também a imaginar como seria Portugal e como seria a minha vida sem a adesão à União Europeia. E a primeira coisa é que não seria cá. Cheguei aqui porque o meu marido encontrou trabalho numa das duas agências europeias, que não existiriam sem a Europa. Cheguei, obviamente não teria que ter trocado dinheiro nas fronteiras. Se o Portugal não era parte da União Europeia, não poderia ter tido a residência em 5 minutos, não poderia ter chegado em grávida e ter acesso à segurança social em 10 minutos. Como docente universitária, isso é muito importante, não teria esses alunos Erasmus a falar comigo de onde querem ir, podem ir, de ver-los voltar com estrelinhas nos olhos, de ver esses alunos que vêm aqui para Portugal, que aprendem a língua, ver esses casais que se formam com crianças alemãs, portuguesas, etc. Acho que este pequeno exercício mostra que a adesão ofereceu muitos benefícios e que muitos deles são subestimados. Nos parece normal, esquecemos que existem, mas foram permitidos pela Europa. Mostra também que esses benefícios não são usufruídos para uma parte importante da população, uma parte importante dos portugueses que nunca saíram de Portugal. Foi a ver hoje, nos últimos sondagens, 61%. Que não residem fora, não trabalham fora. E talvez os benefícios são um pouquinho menos evidentes para eles que para pessoas que viajam, trabalham fora, etc. Mesmo assim, eles usufruíram de uma série de benefícios. Acredito que o Portugal é mais próspero, que se não tinha havido adesão. Por muitos anos usufruiu de taxas de interesse baixas, uma coisa voltamos a ver quando aumentaram durante a crise, mas por quase 10 anos foram muito baixas, que permitiu poupar muito dinheiro. Outro exemplo é a água, que todos os portugueses bebem, que é muito pura. Foi o resultado de implementar a diretiva da água. Mas há também desvantagens as pessoas que perderam, e acho que é uma coisa que vimos na crise da zona euro, que houve um preço para pagar e que este preço foi talvez foi seguramente desigual. A sair da crise da zona euro, escrevi um livro onde exprimia o meu entusiasmo pela Europa, mas também uma certa desilusão de como as coisas foram gestidas durante a crise da zona euro. Agora estou mais optimista, embora temos que ver o que vai acontecer, estou mais optimista porque vi que algumas lições que foram tiradas, e talvez queria acabar esta minha intervenção comparada um pouquinho à crise que estamos a viver hoje e que vamos viver com a crise econômica que vai seguir esta crise do Covid, e lembrar um pouquinho os pontos semelhantes e diferentes ainda bem da crise da zona euro. A primeira coisa que queria lembrar é que hoje, como aconteceu em 2009, estamos a gastar mais dinheiro, o Conselho, os actores europeus, Comissão e Conselho, autorizam mais despesas, mais flexibilidades com as regras. A dívida hoje está mais grande do que era na altura. Na altura era 100% do PIB, hoje vai chegar, segundo a predição, a 135% do PIB. Hoje, como há 10 anos,
em 2009, há programas de investimentos que foram já decididos, mas como há 10 anos ainda o que é decidido não vai ser suficiente. O que sabemos da crise da zona euro é que o risco dentro de uma União Europeia e monetária é que investidores vendem títulos de um país menos credível para comprar títulos de um país mais credível, que isso faz disparar as taxas de interesse e pode provocar uma crise de liquidez. Sabemos também da última crise que a especulação não é tão relacionada a se os países tiveram uma política fiscal saudável ou não. A Espanha, por exemplo, tinha excedente e foi penalizada. Sabemos da última crise que, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, não há estabilizadores automáticos que permitem ajudar as regiões que são mais impactadas. E sabemos da última crise que a austeridade não é muito eficaz a calmar os mercados. O que foi eficaz foi a atuação da Banca Central Europeia. E a grande diferença, o que dá muito optimismo, é que, ao contrário do que aconteceu durante a crise da zona euro, é que actuou muito rapidamente. Demorou quase 3 anos para actuar e calmar os mercados, agora foi logo, depois de uma pequena hesitação, que o Banco Central decidiu de optar para a compra massiva, sem exceções, de títulos públicos e privados, que duplicou alguns dias. É uma coisa boa, que faz que as taxas de interesse ficaram baixos. Há essas dúvidas que nós sabemos sobre a constitucionalidade, que foi levantada pelo Tribunal Constitucional em Germânia. Acho que este mecanismo, embora muito eficaz, tem também a sua fragilidade. Primeira, porque se trata-se de um banco central. Vimos na crise da zona euro que, em alguns casos, não foi o caso hoje, não é ainda o caso hoje, algumas condições a esta ajuda, que levanta algumas questões da democracia, da contabilidade, de perguntar uma reforma das pensões em troca de comprar títulos. Agora não há esta condicionalidade, mas mostra a crise recente, mostra a fragilidade de nos apoiar tanto, nos ter que apoiar tanto sobre o Banco Central Europeu. A coisa também que é muito diferente da última crise é que esta vez a Alemanha mudou campo, como foi mencionado. O motor alemão em França sembra funcionar outra vez e há uma ambição muito mais grande que vai ser decidido, esperemos, em julho. Não vai ser decidido todo o que a Alemanha e a França propõem, a regra da unanimidade na União Europeia, mas julgo que vamos ter um compromisso misto, talvez uma ideia, um compromisso entre subsídios e emprestamentos. Não vai ser ideal, mas mostra que aqui lições que foram imparadas e um caminho feito. E então queria acabar esta minha intervenção com esta nota de optimismo. Houve, embora sempre complicado para esta regra e necessita de unanimidade, houve lições que foram imparadas e seguramente, espero, vamos sair da crise melhor, embora vai ter uma ampleur muito importante, melhor que há 2 anos, por este aprendizagem e as coisas que mudaram. Obrigada.